Satoru Gojo era o feiticeiro mais poderoso da Era Moderna, mas com a sua morte o mundo segue para uma nova era, com vários feiticeiros incríveis como Itadori, o Yuto, então o Hakari, que ainda são muito jovens e ainda tem muita estrada para evoluir. Mas será que essa galera consegue superar o Gojo no futuro? Algum dos feiticeiros atuais tem chances de superar o maior feiticeiro da Era Moderna? Fica aqui nesse vídeo porque a gente vai analisar todos os melhores candidatos para isso e eu vou te contar quem pode ou não superar o Satoru Gojo. Eu sou o Wilton, seja bem-vindo ao canal Papo de Nerd, bora bater um papo sobre isso. E para falar de quem pode ou não superar o Gojo, é impossível eu não citar uma frase do Gojo lá no começo do mangá, onde ele mesmo fala que a maior parte da capacidade de um feiticeiro é inata, a maior parte do seu poder já nasce com ele. No sentido de que as capacidades que nasceram com o feiticeiro, como por exemplo sua técnica ou características especiais, são sim os maiores responsáveis pelo seu poder. Então, de acordo com a lógica da própria série, não dá para um feiticeiro, por exemplo, que não nasceu com muito potencial, treinar sem parar a vida inteira e superar o Gojo e o Sukuna. É preciso sim nascer com potencial para isso, ou ao menos tem que acontecer alguma coisa para alterar esse seu potencial. Dito isso, bora logo para uma lista de alguns personagens que não têm a mínima chance de superar o Gojo. Personagens que simplesmente não têm nada de tão especial a ponto de se equiparar às habilidades dele, como por exemplo a Nobara, o Panda, o Todou, a Miwa, o Uyui, o Noritoshi e até mesmo personagens que têm sim uma técnica amaldiçoada muito boa, como por exemplo o Inumaki, não tem a menor chance de superar o Gojo, simplesmente porque apesar da técnica dele ser sim muito boa, não é nem de longe o bastante para dar para ele um potencial equiparável com os top tiers do universo de Jujutsu Kaisen. Dito isso, bora falar de candidatos um pouco mais relevantes. Em primeiro lugar, a Maki. E não, ela não tem potencial para superar o Gojo, até porque teoricamente a Maki não tem muito mais para onde evoluir. Ela é muito poderosa, porém a força dela vem da restrição celestial. Então, diferente do Jujutsu, a força da Maki não vem de uma fonte que pode continuar sendo aumentada. Pelo que a gente sabe, não tem como ela continuar treinando e aumentando o poder dela sem parar. As formas que a Maki teria de evoluir após o final do mangá seriam coisas como melhorar a técnica dela, ganhar mais experiência ou conseguir armas novas, mas ainda assim não seria uma diferença tão gigantesca em comparação com o ponto em que ela acabou a série. Outro personagem que também provavelmente não tem mais muito para onde evoluir é a Anjo. Para ser mais preciso, a Hana em si tem bastante coisa para aprender, porém a gente sabe que ela acabou a série nerfada, ela estava em uma condição em que o potencial dela foi muito diminuído, e mesmo que não tivesse sido, o fato é que em questão de poder bruto mesmo, não teria como a Hana se equiparar ao Gojo, apesar de ela ter uma técnica muito boa. Então não, ela também não tem o potencial para superar o Gojo, ainda mais considerando a situação como ela acabou a série. O próximo candidato é o Takaba, e esse daqui é muito interessante porque a gente sabe que a técnica dele consegue afetar o Gojo, mesmo com o Mugen. Só que o grande ponto positivo do Takaba, que é a sua técnica incrível, também é o seu grande ponto negativo. Bora lembrar que foi até dito na série que saber da sua técnica muito provavelmente atrapalharia o Takaba, já que ela exige que ele sinta uma comédia genuína daquilo, ele tem que realmente estar achando graça. A técnica dele por si só teria capacidade de superar o Gojo, só que pelas suas condições esse potencial é cortado. Não teria como, por exemplo, o Takaba treinar ou desenvolver a técnica dele para métodos específicos, para ser super eficaz, para acabar com ele um golpe só ou coisas assim. Quanto mais ele levasse a sério tentar desenvolver as suas habilidades, mais fraca seria a sua técnica. Então, de certa forma, sim e não. A técnica por si só tem potencial para superar o poder do Gojo, mas o personagem com a técnica, não. Então, de forma geral, não. Takaba não poderia superar o Gojo. Apesar de que em uma situação em que ele tá achando graça de verdade, ele poderia, teoricamente, dar um bom trabalho pro Gojo. Dito isso, bora falar do Hakari. E aqui é um ponto muito interessante. Considerando o jackpot, o Hakari pode, teoricamente, fazer expansões de domínio seguidas sem parar, já que ele sempre vai acabar o jackpot estando com sua energia no máximo, e ele pode só expandir de novo, o que é algo bem raro dentro do universo de Jujutsu. Além disso, pelo que a gente sabe, a velocidade de cura do Hakari é até maior que a do Gojo, sem falar que durante o jackpot ele tem um fluxo de energia infinito. Tudo isso dá sim um potencial incrível para ele, ainda mais com ele desenvolvendo suas habilidades, melhorando suas técnicas, coisas assim do gênero. Só que não, o Hakari não tem potencial para superar o Gojo e existem dois grandes motivos para isso. O primeiro é versatilidade. O estado de jackpot deixa o Hakari muito apelão, isso daí é inegável, porém ele não tem muita coisa para fazer, ainda mais contra alguém como o Gojo. A gente tem que considerar que o Satoru não tem só poder bruto, as habilidades dele são extremamente quebradas. O Mugen é quase uma defesa perfeita. A expansão de domínio é extremamente quebrada, ele tem os 6 olhos, o azul, o vermelho e o roxo também são técnicas muito roubadas. Então, apesar de o estado do jackpot ser uma vantagem enorme que deixa ele quase imortal, né? Quando a gente vai olhar a situação como um todo, o Hakari nunca teria como fazer tantas coisas quanto o Gojo faz ou com tanta qualidade. E o segundo grande ponto que impede
sugere que ele tenha todo esse potencial é que a técnica do Hakari depende de sorte. E apesar de ser muito sortudo, isso não é garantia de que sempre vai funcionar. Então, não, ele também não tem esse potencial. Mas agora bora passar para um feiticeiro que teve o seu talento comparado ao do próprio Satoru Gojo, o Higuruma. Esse daqui é um caso muito interessante. Bora lembrar que essa análise não é de lutas, mas sim de quem tem potencial para superar o Gojo. E da mesma forma que, como eu acabei de falar, a gente não pode analisar só o poder bruto do Gojo, mas também suas técnicas, a gente não pode pegar só o poder bruto do Higuruma, mas também as suas técnicas. O que significa que nesse meio a gente tem que considerar, por exemplo, o seu julgamento, o confisco e a espada do carrasco. E essa combinação é extremamente apelona. Se a gente for parar pra pensar, um Higuruma hipotético no futuro que se desenvolveu como um feiticeiro, agora tá muito melhor em combate, melhorou seu reforço com energia amaldiçoada e essas coisas, seria um feiticeiro com poder bruto enorme, capacidade de remover a técnica do oponente e capacidade de matar com um golpe só. Isso é sem sombra de dúvidas incrível, mas ainda assim, quando a gente fala de versatilidade, velocidade e defesa, o Higuruma não tem o mesmo potencial do Gojo, apesar de ter essas habilidades excepcionais. Mas principalmente de uma forma parecida com o que acontece com o Hakari, o julgamento do Higuruma não depende simplesmente de ele ativar a técnica, já que primeiro, ele não escolhe o que o juiz vai julgar, segundo, também depende de como o oponente vai se defender. Então eu diria que, considerando as melhores condições onde o Higuruma consegue um confisco e uma espada do carrasco, o potencial dele é comparável ao Gojo, como eu falei, em uma condição hipotética futura, onde ele desenvolveu todas as suas habilidades e nessa situação específica, onde ele conseguiu aplicar a maior sentença possível. Nessa situação específica, aí sim o potencial dele se compara ao do Gojo, mas parecido com a situação do Hakari, isso não vai acontecer toda vez. Então, não é tão confiável quanto as habilidades do Gojo. Agora bora falar de um que o próprio Gojo considerava como um potencial enorme, que é o Megumi Fushiguro. E aqui a gente tem dois principais fatores para se levar em consideração. O primeiro são as 10 sombras, e o segundo é que, como o Megumi serviu como corpo para o Sukuna, é provável que, assim como o Itadori, ele tenha ficado com a técnica do Sukuna gravada nele. E isso é impressionante? Sim, e muito, mas isso significa que ele tem potencial para superar o Gojo? Provavelmente não. Simplesmente porque, bora lá, beleza, digamos que o Megumi no futuro vai ter as 10 sombras e a técnica do santuário. Além disso, as 10 sombras vão estar completas, só para poder aumentar ainda mais o potencial dele. Percebe que no melhor dos cenários, o Megumi vai ser uma cópia mais fraca daquele Sukuna que o Gojo enfrentou? Mesmo que a gente considere que o Megumi dominou as 10 sombras, dominou o santuário, tem uma expansão de domínio completa e ainda por cima uma de barreira aberta, tem um refino incrível da sua energia amaldiçoada, mesmo considerando isso tudo, no melhor dos cenários, ele vai ser uma técnica daquele Sukuna com menos experiência de batalha e com, no máximo, metade da energia amaldiçoada que aquele Sukuna tinha. Isso considerando que o Megumi vai aumentar em muito a quantidade que ele tem atualmente. Por essa lógica, não. Mas considerando que o próprio Gojo falava que o Megumi tinha muito potencial e a gente não sabe até onde ele poderia aproveitar, por exemplo, o Mahorago, então uma totalidade combinando várias sombras, bora ser otimista aqui e falar que no melhor dos cenários, o Megumi tem o potencial para se igualar com o Gojo. No melhor dos cenários mesmo, porque aqui a gente estaria considerando que ele conseguiu deixar todos os atributos dele semelhantes aos do Sukuna que enfrentou o Gojo, mesmo não tendo as vantagens que o Sukuna tinha. Agora bora falar dos dois grandes competidores aqui mesmo. Primeiro falando do Yuta Okkotsu. E sim, o Yuta tem o potencial, mas depende muito de um fator bem específico. O próprio Gojo fala que talvez o talento do Yuta fosse até maior do que o dele, só que a gente não vê isso na prática. A gente sabe que o Yuta tem mais energia amaldiçoada que o Gojo, mas isso não significa muita coisa, já que ele não tem os 6 olhos como o Gojo tem. Então essa diferença é facilmente compensada. A vantagem é que o Yuta tem a Rika para ajudar ele. E a Rika, numa situação hipotética de um Yuta futuro que desenvolveu muito as capacidades dele, poderia compensar pelas habilidades que o Gojo tem. E eu falei que o Yuta pode talvez ter esse potencial porque depende das técnicas que ele vai copiar. Basicamente, numa situação em que o Yuta encontrou uma habilidade muito apelona e conseguiu copiar ela por completo, ele teria potencial para superar o Gojo, até porque com a Rika completamente manifestada ou no seu domínio, ele poderia não só usar essa habilidade, mas também usar outras. Ou seja, de forma geral, o Yuta tem potencial para se comparar com o Gojo se ele melhorasse muito as habilidades que ele já tem. E como a técnica dele é cópia, o potencial dela varia dependendo de o que ele vai copiar. Ou seja, teoricamente é possível que ele supere, mas ainda assim não é tão confiável. Mas a melhor aposta para superar o Gojo é de fato o Itadori. E honestamente aqui nem tem muito o que comentar. Foi dito até que o Itadori teria potencial para se equiparar ao Sukuna. Se isso aqui for literal mesmo, então ele também tem o potencial para se equiparar ou superar o Gojo. Além disso, pelo que a gente sabe, o Itadori é o melhor usuário do Kokuzen, e por ter duas técnicas inatas, o santuário e a manipulação de sangue, o Itadori até poderia tentar compensar algumas vantagens do Gojo. Mas de forma geral, o principal motivo mesmo é a citação de que o Itadori tem potencial para se equiparar ao Sukuna.
Ou seja, as melhores apostas são Higuruma, Megumi, Yuta e Itadori. Dentre esses, o Higuruma provavelmente é o menos confiável para conseguir realmente ter um desempenho tão bom quanto o Gojo. O Yuta depende apenas de quais técnicas ele vai copiar. Se ele conseguir um arsenal muito amplo ou muito apelão, ele poderia teoricamente até superar o Gojo. O Megumi, no melhor dos cenários, vai se equiparar ao Gojo. Já o Itadori é sim a melhor aposta para realmente superar o Satoru Gojo. Mas e aí, me diz, você concorda comigo ou você acha que algum dos que eu citei aqui tinha potencial para superar o Gojo também? Jujutsu Kaisen já acabou, mas tem um anime novo de Dragon Ball lançando. Se você não quiser ficar por fora do que tá acontecendo, já se inscreve aqui no canal, porque eu vou trazer análise de todos os episódios. Se já quiser ficar por dentro do que rolou no primeiro episódio, eu vou deixar o vídeo aqui na tela. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.